Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de Planejamento e Organização de Unidade de Alimentação e Nutrição, a nossa já conhecida sigla UAN, que nós vamos ver bastante ao longo desse semestre. Então, nessa disciplina, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender a planejar e a organizar de uma melhor forma, de uma forma ideal, uma unidade de alimentação e nutrição, ok? Vamos então conhecer os nossos objetivos da aula de hoje. Acompanhe comigo. O objetivo principal da aula de hoje será de praticar o planejamento de cardápio. Então, a nossa primeira aula prática da disciplina de Planejamento e Organização de UAN será sobre planejamento de cardápio. Então, esse assunto sobre o planejamento de cardápio você consegue encontrar no livro didático na unidade 1, seção 3, ok? Então, esse assunto está na unidade 1, seção 3, sobre o planejamento de cardápio. E o planejamento de cardápio de uma unidade de alimentação e nutrição, o objetivo da aula de hoje é que esse planejamento atenda às premissas do Programa de Alimentação do Trabalhador, o nosso também já conhecido, a sigla PAT, correto? Então, essas duas siglas, UAN e PAT, serão siglas que nós vamos ver mais durante as disciplinas de Planejamento e Organização de UAN e também posteriormente de outras disciplinas que abordam esses conhecimentos desses assuntos. Vamos então conhecer a nossa atividade, qual será o nosso procedimento da aula de hoje. Então, antes de iniciar o procedimento, eu preciso que você, aluno, fique atento a algumas características, algumas atividades que são importantes, que é o nosso famoso e já conhecido checklist. Então, vamos organizar a nossa aula de hoje, verificar se você já está com o material organizado, se está faltando alguma coisa, para então iniciar o assunto da aula. Primeiramente, dividir em grupos conforme a disponibilidade de computadores. Então, vocês irão realizar a aula prática em um laboratório de informática, em uma sala que tenha disponibilidade de computadores. E aí, se você, dependendo do número de alunos que estará presente na aula prática, vai ter um número de disponibilidade de computador. Então, se hoje a aula é bastante atividade, é um pouco complexo para quem nunca fez ainda. Então, se vocês quiserem ficar em dupla, no mínimo, eu acho que vai ser interessante para vocês conseguirem um ajudar o outro, ok? Mas se precisar ficar em mais, tudo bem, só se organizem e todos precisam prestar atenção e praticar para que tenha uma melhor fixação do conteúdo. Outro material importante é o livro da disciplina de Planejamento e Organização de UAN. Então, o livro da nossa disciplina, o livro que contém, então, todas as informações teóricas, todas as informações que precisamos entender e praticar na aula de hoje. Então, tenham em mãos o livro da disciplina. Também as leis e portarias que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Então, essas leis e portarias vocês encontram descritas no livro de Planejamento e Organização de UAN, ok? Então, entrem, inclusive no livro tem o endereço que vocês conseguem acessar essas leis e portarias e vocês tenham acesso a essas leis para conferir, para conseguir identificar se o planejamento, se a organização desse cardápio está correto e de acordo com essas leis e portarias. Um outro material
calculadora. Então, vocês irão fazer cálculos, então nós vamos planejar um cardápio e vamos fazer cálculos para identificar se está correto, de várias premissas, vários parâmetros. Então, tenham calculadora em mãos. Se você não tiver uma calculadora física, você pode acessar a calculadora do computador ou a calculadora do seu celular. Mas é importante que você tenha, então, acesso a essa calculadora para que você confira ou para que você realize todos os cálculos. Folha pautada. Então, tenha folha pautada, uma folha com linhas, para que você consiga também fazer as anotações que são necessárias e se organizar para o planejamento do cardápio. E finalizando, caneta, lápis e borracha, então nossos materiais básicos. Lembrando que a caneta, se vocês conseguirem ter canetas coloridas, para que vocês consigam grifar ou identificar, fazer com que chame mais atenção determinadas informações que são importantes e que no momento de um estudo, de uma revisão do conteúdo, vocês consigam identificar melhor, é sempre bem-vinda. Mas se organizem da forma que vocês acharem melhor. Vamos conhecer o nosso procedimento. Será um planejamento de cardápio e para realizar esse planejamento do cardápio nós temos algumas informações. E essas informações é que o cardápio será para atender uma unidade de alimentação e nutrição que está de acordo com as premissas do PAT. Então, tem que atender o cardápio que será planejado, que será proposto, precisa estar de acordo com as premissas do PAT. E também considerando sempre o valor energético, as calorias desse cardápio. E as calorias, então, também definida, é uma das premissas do PAT, então nós vamos atender, atendendo as premissas, nós vamos atender também as calorias que devem ser programadas ou planejadas. Outra informação importante, nós temos 3 turnos de alimentação. Então, o nosso primeiro turno de alimentação dessa unidade de alimentação e nutrição abre o refeitório às 8 da manhã. E uma média das pessoas que comem nesse turno são 150 pessoas. Então, 150 trabalhadores que fazem essa primeira refeição no refeitório às 8 da manhã. Normalmente, às 8 da manhã, né, aqui no nosso país, normalmente esse horário nós estamos consumindo o café da manhã. Então, esse primeiro turno, esse cardápio desse primeiro turno precisa ser voltado para esse horário, então para o café da manhã, ok? Segundo turno, a abertura do refeitório é às 11h30 da manhã e atende uma média de 250 pessoas. E o nosso terceiro turno, uma abertura do refeitório às 15h30, às 3h30 da tarde, e aí atende a 100 pessoas nesse terceiro turno. Então, vocês conseguem observar que provavelmente vocês... Vou apagar para ficar melhor de entender esse raciocínio. Essas 250 pessoas que estão no segundo turno, que participam desse segundo turno, pelo horário, é um cardápio de almoço, correto? E aqui, então, um cardápio de café da manhã. Então, essas 250 pessoas que estão programadas para o almoço, 150 são os trabalhadores, as pessoas que iniciaram o seu turno de trabalho no período da manhã e outras 100 pessoas são as pessoas que iniciaram o seu período de trabalho no terceiro turno. Então, no período da tarde,
E eles participam, então, do almoço e participam também do lanche da tarde. Então, os trabalhadores dessa empresa participam no primeiro turno, quem participa do primeiro turno faz a refeição do café da manhã e faz a refeição do almoço. Para quem entra no outro turno, o turno da tarde, esses trabalhadores, essas pessoas participam então desse almoço. Então, a abertura do refeitório é às 11h30, mas é dividido em turmas, né? Então, esse trabalhador chega um pouco mais tarde, mas ele participa do almoço e é em torno uma média de 100 pessoas, correto? Então, nós temos 250 trabalhadores que participam frequentam essa unidade de alimentação e nutrição. E aqui no terceiro turno, então, que eu não comentei, nós vamos fazer programar um lanche da tarde, ok? Então, programar qual refeição será apresentada para um devido planejamento é necessário para que vocês consigam identificar quais os alimentos vão estar programados ou podem estar presentes nesse cardápio. Vamos relembrar algumas informações importantes para que a gente consiga fazer, no decorrer dessa aula, seja realmente um aprendizado e você consiga fixar de uma maneira mais fácil tudo que nós precisamos abordar. Então, vamos relembrar alguns assuntos importantes. O que seria, então, o Programa de Alimentação do Trabalhador? Esse Programa de Alimentação do Trabalhador, o nosso PAT, é um programa governamental, então é um programa do governo federal, ok? De adesão voluntária das empresas que pretendem participar desse programa. Então, não é nada obrigatório, é uma adesão voluntária, que busca estimular o empregador a fornecer alimentação nutricionalmente adequada aos seus trabalhadores, por meio de concessão de incentivos fiscais. Então, a empresa tem um benefício quando ela resolve participar, quando ela tem uma adesão voluntária a esse programa, tendo como prioridade o atendimento aos trabalhadores considerados de baixa renda. Normalmente, essa baixa renda é muito relativo, né? Baixa renda. Então, normalmente, é para trabalhadores que tenham até 5 salários mínimos, ok? Mas não que um trabalhador que trabalha nessa empresa que tenha uma renda maior do que isso, ele não vai poder comer naquele restaurante, naquela unidade de alimentação e nutrição. Tudo depende da organização que essa empresa vai fazer para que seus trabalhadores participem, então, desse programa de alimentação do trabalhador. Qual é o seu objetivo? Então, qual é o objetivo desse programa? O principal dele é a melhoria das condições nutricionais dos seus trabalhadores, dos trabalhadores dessa empresa que oferta, então, esse benefício de ter uma alimentação nutricionalmente mais adequada, de forma a promover sua saúde e também a diminuir o número de casos de doenças que estão relacionadas com a alimentação e também com a nutrição, que a gente sabe que alimentação e nutrição são palavras, não são sinônimos, né? Elas não têm o mesmo significado. A alimentação tem o seu significado e nutrição tem outro significado. Então, tudo que envolve alimentação e nutrição está envolvido nesse programa de alimentação dos trabalhadores, que é o PAT. Então, o maior objetivo é fazer com que não tenham ou diminuam as doenças que estão vinculadas à alimentação e nutrição do seu trabalhador, do trabalhador daquela empresa. Vamos voltar ao quadro para continuar relembrando
algumas informações. Quais são as principais leis e portarias que regulamentam esse programa de alimentação do trabalhador? Uma delas é a portaria número 3, de 1 de março de 2002. Então, é uma portaria que traz informações importantes e que nós precisamos ter acesso, conhecer as informações dessa portaria. Então, acessem, vocês podem colocar em uma busca na internet dessa forma que está descrito, portaria número 3, 1 de março de 2002, e vocês vão conseguir ter acesso a essa portaria. Só tentem identificar se é a portaria que está publicada no Diário Oficial, ok? Outra portaria também muito importante para o PAT é a portaria interministerial número 66, de 25 de agosto de 2006. Essa portaria altera alguns parâmetros nutricionais que foram propostos na portaria, então, número 3 de 2002. Então, por isso que a gente precisa conhecer essa portaria para entender o que foi alterado nessa outra portaria. Uma portaria que nós utilizamos muito para o planejamento do cardápio, de um cardápio que participa do Programa de Alimentação ao Trabalhador, é a portaria número 193, de 5 de dezembro de 2006. Então, essa portaria tem muitas informações, é a portaria mais atual que encontramos, que fala sobre o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Todas essas portarias e outras informações sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, vocês conseguem encontrar nesse link, então, nesse acesso. Eu deixei aqui disponível para que vocês consigam pegar da fonte real, da fonte que está publicada no Diário Oficial e que é o que está valendo, realmente o que está, como que eu posso dizer, o que é verdadeiro, né? Não que outras encontradas em outros lugares não são verdadeiras, mas pode ter alguma informação que não tem no que está publicado no Diário Oficial, então pode trazer alguns equívocos. Então, acessem essas portarias, essas leis do portal do Ministério do Trabalho, nesse link que eu deixei disponível. Nessas leis, principalmente na portaria de 193, de 5 de dezembro de 2006, nos traz parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, certo? Quais são esses parâmetros nutricionais? Então, essa portaria é a portaria mais atual e é o que a gente vai considerar e também tem as informações necessárias, é o que a gente vai considerar para o planejamento do nosso cardápio da aula de hoje. Vamos, então, verificar que os parâmetros nutricionais que estão estabelecidos nessa portaria devem ser calculados com base nos seguintes valores diários de referência de macro e micronutrientes. Então, ela está informando sobre estas informações. Então, devemos considerar, aqui nessa coluna nós temos nutrientes e aqui nessa coluna nós temos os valores diários, que devem ser considerados como referência. Então, o valor energético total de 2.000 calorias, carboidrato deve estar entre 55% a 75%, proteína de 10% a 15%, gordura total de 15% a 30%, a gordura saturada em específico deve ser menor do que 10% dos valores diários desse cardápio. Outra informação importante é a fibra, e ela deve estar presente e deve ter, então, uma quantidade maior
do que 25 gramas por dia. E o sódio deve ser menor ou igual a 2.400 miligramas de sódio no nosso cardápio, na verdade nos valores de referência diário do nosso cardápio. Outras informações importantes que também foram tiradas da portaria de 193 de 2006, que nos traz de uma forma mais organizada o que precisamos, quais são as premissas que precisamos considerar no planejamento do cardápio. Então, no slide anterior, nós temos os valores diários de referência. Porém, o trabalhador não faz todas as refeições na empresa em que ele trabalha. Então, cada cardápio, cada de jejum ou café da manhã, né, ou lanche, cada refeição é a palavra. Então, cada refeição tem a sua quantidade de porcentagem do valor energético total diário dessa pessoa. Então, se ele faz um lanche, deve ser considerado os valores de nutrientes e energético que estão estabelecidos nessa coluna. Se ele faz almoço, jantar ou ceia, deve estar de acordo então com essa coluna. Vamos analisar então quais são esses parâmetros. O valor energético total, então, o VET deve ser de 15 a 20% se for de jejum e lanche, uma refeição de jejum ou lanche da tarde, deve ser de 15 a 20% do valor energético total, que nos traz uma média de 300 a 400 quilocalorias em um cardápio, em uma refeição, podendo ser acrescentado 20% do VET diário, então, ou seja, mais 400 quilocalorias se o trabalho for muito pesado, se for considerado uma empresa que tem trabalho muito pesado, que usa muita força, enfim, pode ser então acrescentado esses 20% a mais. Então, continuando, para nutrientes para o de jejum ou lanche, nós precisamos ter uma média de 60% do cardápio provenientes de carboidrato. De proteína, 15%. Gordura total, 25%. Gordura saturada, menor do que 10%. Fibra, de 4 a 5 gramas para o de jejum e lanche. E o sódio, de 360 a 480 miligramas de sódio. E para um almoço, jantar e ceia, precisamos ter de 30 a 40% do valor energético total diário, que nos dá, então, um parâmetro de 600 a 800 quilocalorias para o cardápio de almoço, jantar e ceia, podendo também ser acrescentado mais 20% do VET diário, se necessário, o que seria também 400 quilocalorias a mais que podem ser acrescentadas. Então, de carboidrato, nós também precisamos ter no almoço 60%, de proteína 15%, de gordura total 25%, de gordura saturada menos de 10%, de fibra alimentar de 7 a 10 gramas e sódio de 720 a 960 miligramas. Outra informação importante é o percentual proteico calórico, então o nosso já conhecido NDPcal. Então o NDPcal faz parte de todo um planejamento, de um cálculo de cardápio que está vinculado então às proteínas, né? É a proteína líquida que o nosso organismo tem disponível. E aí também tem uma premissa, então o PAT considera que o NDPcal deve ser de no mínimo 6% do cardápio e no máximo 10%
do cardápio planejado. Então, o valor de referência é de 6 a 10%. Os cardápios deverão oferecer pelo menos, então, mais informações importantes, uma porção de fruta e uma porção de legumes ou verduras. Então, deve conter em um cardápio uma porção, pelo menos uma porção, então pode ser mais, e pelo menos uma porção de legumes ou verduras nas refeições principais. Então, almoço, jantar e ceia, ok? E uma porção de fruta nas refeições menores, que são o nosso de jejum, ou conhecido também como café da manhã, e o lanche da tarde, ou se tiver algum lanche da noite. Ok? Então, deve ter, então, estas porções em um cardápio bem planejado, de acordo com as premissas, devem ter essas características. Alguns critérios, vamos relembrar alguns critérios para a elaboração de cardápios. Exigências nutricionais. Então, nós estamos relembrando algumas informações que são importantes para que posteriormente a gente consiga, de uma melhor forma, calcular e planejar esse cardápio. As exigências nutricionais, o que são? Quais são? Que critério é esse para a elaboração de um cardápio? As necessidades nutricionais variam de acordo com o sexo, a idade, o tipo de atividade física e as situações fisiológicas do indivíduo que está sendo analisado. No entanto, existem algumas exigências qualitativas que valem para todos os indivíduos, ou seja, a inclusão de frutas, verduras, legumes e a redução de gorduras e sódio são consideradas fundamentais e então essenciais para a elaboração de um bom cardápio. Então, precisamos lembrar disso, desse critério de exigência nutricional para a elaboração de um cardápio. Outro critério muito importante são as condições econômicas. Então, o planejamento desse cardápio deve se ajustar às condições econômicas da família ou da instituição que está sendo planejado esse cardápio. E para quem eles se destinam também. Os mesmos nutrientes podem ser obtidos de alimentos diferentes, então provenientes de alimentos diferentes, os mesmos nutrientes provenientes de alimentos diferentes. Quais são esses nutrientes? Os nutrientes, na verdade, quais são esses alimentos? Os alimentos básicos, comida de verdade, que são as frutas, as leguminosas, as verduras, os legumes, os cereais. Tudo isso é importante para a nossa alimentação e esses nutrientes podem vir de alimentos diferentes, e tendo essa noção, tendo essa observação bem clara, você consegue planejar um cardápio que é bem aceito por aquela população que vai consumir aquela alimentação. Porque se você programar alimentos que não condiz com as condições econômicas daqueles indivíduos ou daquele grupo de indivíduos, eles provavelmente não aceitam aquele alimento e aí vai ter um desperdício enorme. Então, isso deve ser considerado na hora de planejar, na hora de elaborar um cardápio. E então, motivo, as condições econômicas, não seriam um motivo para não adequar nutricionalmente os cardápios. Então, nós sabemos que os alimentos podem ser adequados independente das condições econômicas daquela população, daqueles indivíduos. Hábitos alimentares. Então, outro critério importante. No nosso país, há uma variedade de hábitos alimentares. Por exemplo, é comum encontrar em paulistas que comerem no café da manhã
pão como fonte de carboidrato. E não só os paulistas, em outros estados também, não só em São Paulo, em outros estados também é comum no café da manhã comer pão como fonte de carboidrato. Então, se for uma indústria, se for uma unidade de alimentação e nutrição que está situada na região de São Paulo, então deve aparecer nesse cardápio do café da manhã o pão como fonte de carboidrato, porque é um alimento que ele tem o hábito de consumir. É diferente de servir outra fonte de carboidrato, vamos colocar a tapioca. Pode ser que nem todos tenham acesso por conta dos hábitos alimentares dessa região, diferente da região norte, por exemplo. Nordeste, eles consomem a tapioca de uma forma mais habitual como fonte de carboidrato no café da manhã. Então, precisamos entender os hábitos alimentares daquela região para programar esse cardápio. Aqui eu já comentei também sobre a região Nordeste. Outro costume, outro hábito da região Nordeste é consumir o cuscuz de milho. Então, consumir o cuscuz no café da manhã e outras refeições também, mas no café da manhã é muito habitual isso acontecer, diferente da região sul, dos estados da região sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, os gaúchos, os catarinenses podem não ter tanto hábito de consumir o cuscuz no café da manhã. Por isso, elaborar cardápios que atendam os hábitos alimentares da região é de suma importância para um bom cardápio, para um bom planejamento. Outro critério importante, variedade e harmonia. A variedade dos alimentos, os seus sabores, as suas consistências, as temperaturas, cores, os equipamentos a serem utilizados durante o preparo da refeição precisam estar de uma forma harmônica. Então, a harmonia em combinar as variedades existentes de cores, texturas e sabores, considerando os aspectos estéticos e também a arte de cozinhar. Então, a variedade e a harmonia é importante durante um planejamento para aquele prato, aquele cardápio, aquela refeição seja mais agradável, fique bonita para na hora que o trabalhador vai se servir, ele já chama a atenção por conta da sua variedade, porque ali eu tenho cores diferentes, eu tenho alimentos diferentes. Se eu programar, por exemplo, arroz e feijão, né, como o prato base, que normalmente sempre tem disponível, e aí eu ofereço também como uma guarnição um purê de batata. E aí também está ali, tentem visualizar isso, também está ali disponível como uma opção de carne, de prato principal, uma carne com batata. Então, eu tenho batata na carne, eu tenho batata na guarnição, as cores são muito parecidas, muito claras, o branco do arroz também. Então, isso não deixa chamar a atenção de quem vai comer. Isso torna monótono, torna sem graça e provavelmente o risco de desperdício também é muito grande. Então, a variedade e a harmonia deve estar presente e ter muito cuidado na hora de planejar e elaborar um cardápio. Vamos retornar ao quadro e verificar mais informações sobre o planejamento de um cardápio. Outra informação importante é o levantamento de dados para a elaboração dos cardápios. Então, o cliente, essa pessoa que vai consumir esse cardápio, esses alimentos, qual é o seu tipo de atividade? O que ele faz naquela empresa? Qual é o seu nível socioeconômico? O fator cultural, hábitos alimentares, conforme já comentamos. A sua religião também influencia na elaboração de cardápio. Então, tem religião que na época de quaresma consome
peixe em determinados dias. Então, ter disponível peixe naquele dia que tem um hábito, né, alimentar que está envolvido com a religião, faz com que ele se aproxime, então, desse alimento, desse cardápio e consuma com uma vontade maior. O estado nutricional desse cliente, desse indivíduo também influencia seu estado fisiológico, a idade, o sexo, as necessidades básicas, o número de clientes a serem atendidos e as expectativas de consumo. Então, são muitos fatores que envolvem o cliente, que envolve os trabalhadores, os indivíduos daquela empresa e que devem ser consideradas para uma elaboração de um cardápio. Outro levantamento de dado importante é a escolha dos alimentos. Avaliar a disponibilidade dos alimentos, a verba disponível, então quanto de dinheiro você pode gastar para planejar ou para propor aquele cardápio que você está calculando. A disponibilidade de alimento é muito importante, então programar um alimento que não é da sua época torna o cardápio mais caro, porque ele vai estar com um preço mais elevado, correndo o risco até de não encontrar aquele alimento e aí ter um furo no cardápio e descontrolar todo o planejamento. O período de safra, então, também está muito envolvido com a disponibilidade, a combinação e a monotonia dos ingredientes. Então, nós também já comentamos sobre isso. Então, precisa ter uma escolha de alimentos que torne harmônico e agradável. O mercado fornecedor. Então, você tem um bom fornecedor, você tem fornecedor que te oferece quantas opções, quantas escolhas de alimento? O balanceamento dos nutrientes, então, que precisa estar balanceado. Então, tudo isso está envolvido com as escolhas dos alimentos durante a elaboração do cardápio. As preparações também é muito importante levantar esses dados para elaboração, porque a disponibilidade de mão de obra, então o turno de quantos trabalhadores que vão trabalhar dentro da unidade de alimentação e nutrição precisa. Quais são as suas habilidades necessárias? Que equipamentos eu preciso? Que utensílios? Qual é a minha área física? Quais são os números de refeições que eu vou servir? Qual é o horário de distribuição das refeições? Que influencia também no número de refeição e também no planejamento de área física. Qual é a estação do ano? A textura, a cor, o sabor, a forma, a consistência, a temperatura, o nível de saciedade e a técnica de preparo desses alimentos. Então, todas essas características estão relacionadas com os levantamentos de dados das preparações. E finalizando os levantamentos de dados, a gerência. Então, o gerenciamento dessa unidade de alimentação e nutrição também precisa ser levantado os dados para elaboração. Então, o planejamento antecipado é muito importante para ter uma boa gerência dessa unidade. Os custos e metas a serem atingidos. Inventário físico de dispensa, a sazonalidade versus a necessidade. A revisão periódica dos cardápios que já foram planejados. A criação de testes de novas preparações é sempre importante para ter uma variedade maior, não ficar tão corriqueiro aquele cardápio. Tipos de avaliação de fornecedores, receituário padrão e treinamento de mão de obra. Então, todas essas informações estão relacionadas ao gerenciamento desta unidade de alimentação e nutrição. Vamos continuar. E após a gente finalizar todas essas informações, nós vamos para a prática da elaboração do planejamento do cardápio. Mas precisamos relembrar tudo isso para que no momento do planejamento a gente consiga fazer de uma forma mais eficaz, ok?
Composição do cardápio. Vamos relembrar do que o cardápio pode ser composto. Então, de acordo com o nosso livro da disciplina, ele pode ser composto por saladas, que podem variar entre folhas, legumes, cozidos ou crus, cereais, massas, leguminosas. Eu posso ter uma mistura de folhas com legumes crus, com massas, ou com leguminosas, numa mesma preparação, ok? Então, eu posso misturar esses alimentos, isso envolvendo a preparação de saladas. Para o prato base, normalmente o prato base é composto por arroz e feijão. As massas também podem aparecer como prato base ou também como prato único. Mas isso normalmente acontece em um restaurante comercial em que você pede aquele prato já pronto, ok? Mas o macarrão, as massas, na verdade, pode ser parte também do prato base. Mas normalmente é realmente o arroz e feijão que faz parte desse prato base. O prato principal é o prato que envolve, então, os alimentos que são constituídos por proteína. Então, os alimentos que são mais proteicos e normalmente proveniente de carne animal. Então, a carne bovina, carne suína, carne de frango, peixes e até os embutidos. Então, embutidos é um alimento, uma preparação que normalmente tem previsto em um planejamento de cardápio. Por quê? Porque o custo dele é muito menor do que as outras opções. Então, pode ser que durante a semana tenha um embutido como prato principal. Se você já participou, já trabalhou em uma empresa que tem o PAT, que tem unidade de alimentação e nutrição, você consegue relembrar comigo essa observação. Porém, nós sabemos, como nutricionistas, nós sabemos que embutidos não são alimentos saudáveis, né? Então, nós devemos evitar ao máximo incluir eles no cardápio. Ou, se for incluído, nós precisamos planejar de uma forma muito eficaz para que os valores, né, as premissas sejam atendidas, os valores nutricionais. As massas recheadas também podem ser parte do prato principal. Então, a lasanha, o canelone, ravioli. Então, essas massas recheadas podem, então, ser servidas como prato principal. Porque ela tem, né, na sua preparação, proteínas juntamente com as massas, ok? A guarnição. Então, outra refeição, outro planejamento, servida como acompanhamento. Então, a guarnição é planejada para ser servida como acompanhamento do prato principal. Então, do prato que é considerado mais proteico, da onde a gente tem o maior valor de proteína proveniente dessa refeição. Podem ser compostas por verduras refogadas, farofas, massas, legumes na manteiga ou fritos, purês, pirão, são algumas das opções como guarnição. E nós normalmente planejamos a guarnição depois de planejar o prato principal para ver se tem uma harmonia entre as duas preparações. Complementos. Então, podem estar disponíveis alguns complementos, como mini pão francês, torradas, farinhas, alguns tipos de molho para temperar a salada e temperos diversos. Molho de pimenta também é muito comum encontrar como complemento. Como sobremesa, composta por doce ou fruta. Então, lembrando que é importante essa informação de doce ou fruta para que nós
para o planejamento ideal, porque lembra lá que nós comentamos que deve ter pelo menos uma opção de fruta se for uma refeição maior, se for almoço, janta ou ceia, ou uma opção de fruta se for um lanche menor, como café da manhã e lanche da tarde. Então, esse doce aqui deve ser muito bem planejado se ele for disponível nesse cardápio. Em termos de custos, as sobremesas menos custosas podem ajudar a equilibrar o custo desse cardápio, porque normalmente o prato principal é onde tem um alto custo na hora de planejar um cardápio. E aí a sobremesa pode vir para ajudar a equilibrar e tornar esse planejamento mais eficaz. Bebidas, então finalizando a composição de cardápio. Bebidas compostas então por sucos naturais, que seria a melhor opção, mas nós sabemos que os sucos artificiais está de uma forma muito enorme presente nessas unidades de alimentação e nutrição, então infelizmente uma opção. Os refrigerantes e água, então também são as bebidas que podem ser compostas, então, nessa composição de cardápio. Agora que nós já relembramos, então, todas as informações que são necessárias para um bom planejamento de um cardápio, vamos colocar a mão na massa, vamos planejar, então, de uma forma bem prática, um cardápio. Então, nessa aula eu quero que vocês planejem um café da manhã, um almoço e um lanche da tarde, ok? Eu vou demonstrar para você aqui um almoço, porque nós não vamos ter tempo de planejar os 3 cardápios. Mas a forma do planejamento é a mesma, os cálculos são basicamente os mesmos. O que altera é a composição do cardápio, são os alimentos que você vai escolher para compor o seu cardápio. E aí, compondo um cardápio, escolhendo os alimentos, você vai conseguir calcular e verificar se está de acordo com as premissas do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, vamos voltar ao quadro para analisar o que a gente precisa fazer então. Na prática, precisamos planejar o cardápio considerando todos os pontos abordados anteriormente. Então, todas as informações que eu disse que eram importantes e que nós abordamos anteriormente. Montar uma tabela para a realização dos cálculos do cardápio que está sendo planejado, que está sendo proposto. Então, monte uma tabela. Como a gente está num ambiente, num laboratório de informática que tem acesso a computador, então você pode montar essa tabela no Excel, que fica mais fácil, que é o que eu vou praticar com você aqui na aula. Mas se você tem alguma dificuldade, você pode montar esse cardápio, planejar esse cardápio na folha de papel e realizar todos os cálculos na calculadora, ok? Então, as duas formas terão o mesmo resultado, porém, montando uma tabela no Excel vai ser mais rápido, vai ser mais prático, você vai conseguir observar isso ao longo da aula. Pesquisar o alimento do cardápio planejado na tabela de composição de alimentos. Então, nós vamos utilizar a tabela de composição dos alimentos para tirar as informações dos nutrientes de calorias que precisamos para calcular o cardápio. E esse cardápio deve ser, então, planejado, deve fazer essa tabela para que a gente consiga organizar todos os alimentos e todas as informações provenientes da tabela de composição de alimentos. Realizar todos os cálculos necessários, que nós vamos verificar ao longo da aula. Analisar e corrigir, se necessário, então, corrigir. Se você fez todos os cálculos, mas no final não atendeu às premissas do Programa de Alimentação do Trabalhador, corrija, ok? Para que você consiga chegar a um resultado ideal, a um resultado considerado correto e aí conseguir fixar e entender e aprender como se realiza esse planejamento adequado. Eu acho que é isso, então. Vamos para relembrar, então,
que a tabela de composição de alimentos, vocês podem utilizar a que vocês tiverem acesso. Na biblioteca, vocês têm acesso a essa tabela de composição de alimentos da Sônia Tucunduva. Então, aqui está a referência desse livro, dessa tabela, que está disponível na biblioteca. E na internet, vocês têm acesso à tabela brasileira de composição de alimentos, que é a famosa, e eu acredito que vocês já tenham tido acesso à TACO, então, que é a tabela proveniente da Unicamp, a Unicamp que publicou essa tabela. E o que é a vantagem dessa tabela que nós conseguimos encontrar na internet? Essa tabela, eu deixei aqui o endereço, então o link para que vocês consigam ter acesso a essa tabela. Essa tabela você consegue baixar então no computador, ela na forma de PDF ou na forma de uma planilha de Excel. Então, baixando ela na forma de uma planilha de Excel, facilita no momento da realização dos cálculos, porque a gente pode procurar ali no Excel, em vez de ficar procurando no PDF, no livro que foi baixado. Mas está disponível as duas opções. Você entrando nesse link, você tem acesso a essas duas opções. Aqui você tem todas as informações também que são importantes e interessantes, você pode ter acesso e entender melhor, então, a tabela brasileira de composição de alimentos. Vamos, então, praticar. Vou colocar aqui, vou abrir uma planilha do Excel que eu deixei preparada. Então, essa aba e essa aba são as duas abas que vêm naquele arquivo de Excel, naquela planilha que a TACO nos oferece para baixar. Então, eu não mexi nessas duas abas. E tem uma terceira que nos traz valores sobre aminoácidos. Como não precisamos calcular aminoácidos, eu retirei, eu apaguei para que fique melhor da gente desenvolver esse planejamento. O que eu peguei? Eu peguei esta planilha e copiei ela em uma outra aba. Então, você pode realizar dessa forma. Você clicando direito na aba que você quer copiar, vai aparecer essas informações. Você vem aqui em mover ou copiar e você pode copiar do jeito que tá. Então, eu quero para essa mesma pasta que eu estou trabalhando, eu quero que mova, então, antes da planilha TACO, uma cópia. Então, eu quero criar uma cópia, eu não quero mover. Então, eu flego aqui, criar uma cópia e OK. Ele vai me dar, então, aqui, ó, uma cópia dessa tabela. Foi o que eu fiz aqui nessa aba. E o que eu fiz nessa aba, deixa eu subir aqui para que vocês consigam identificar. Então, aqui o início da nossa tabela. O que eu fiz? Eu peguei essa tabela e excluí as colunas que eu não vou utilizar. Então, eu venho aqui, seleciono essa coluna e eu clico direito e excluir. Então, eu excluo essa coluna porque eu não vou usar. Energia em quilocaloria eu vou utilizar. A coluna D em quilojoule eu não vou utilizar, também vou excluir. Proteína, lipídio, colesterol eu não vou utilizar, eu vou excluir. Então, você vai excluindo o que eu não vou utilizar. O que nós vamos utilizar? Energia em quilocaloria, proteína, lipídios, que são as nossas gorduras totais, carboidrato, fibra alimentar e sódio. Então, o sódio está aqui agora na coluna O, tá? Mas retire, apague tudo para que ela fique uma planilha com somente as informações que necessitamos.
Então, com essas informações, eu vou planejar, eu vou programar esse cardápio. Eu deixei aqui um cardápio, então, pré-planejado, então, para que a gente consiga adiantar todos esses cálculos. Então, em um cardápio de almoço, eu planejei para a salada um alface crespa, tomate. E aí, esse tomate será um vinagrete, então ele vai ter cebolinha, vai ter salsinha e vai ter cebola. Então, aqui na cebola eu já programei uma quantidade para o vinagrete e para o tempero das outras preparações. De prato base eu vou ter o arroz branco, o feijão carioca. De prato principal eu vou ter acém em cubos, então ao molho, uma carne cozida. E vou adicionar nesse acém uma mandioca cozida. Como guarnição eu vou ter uma cenoura cozida, então uma cenoura ali refogada, ok? Muito bem temperada para ficar bonito, com bastante salsinha, cheiro verde, salsinha e cebolinha, para ficar saborosa e também para ficar bonito, ok? E aí temperos, cebola, alho, o óleo de soja, o vinagre que eu vou utilizar para temperar a salada, para fazer o vinagrete, o sal que será utilizado, foi acrescentado aqui quando a preparação é cozida, pode ser que tenha então o sódio aqui incluso, o sal incluso nessa preparação. Como eu tenho outras preparações cruas, eu adicionei aqui o sal e como sobremesa eu tenho previsto uma maçã. Então, esse é o meu planejamento. Eu não planejei nada como bebida, eu dei prioridade para a fruta como sobremesa, ok? Do que o suco da fruta. Então, vamos pesquisar o alface crespo, que tá... Não, o arroz, que está mais fácil aqui, ó. Então, o que eu utilizei de informação para o meu arroz foi o arroz tipo 1 cozido. Então, eu copiei essas células. Então, eu selecionei essas células, Ctrl C, então eu copiei. Eu venho para a minha planilha, eu coloco aqui, dou um Ctrl V, eu colo essas informações na minha planilha. Só fique atento para organizar da mesma forma que está as colunas, então a quantidade, a energia, o carboidrato, a proteína, da mesma forma que você copiou daqui, tá? Para não ficar nenhuma informação equivocada. Então, a proteína no carboidrato, o carboidrato no lipídio, não. Então, se organizem, façam de uma maneira que vocês consigam se organizar, ok? Por isso que eu apaguei todas as informações que eu não precisava para criar essa planilha. Então, eu faço isso com todos os alimentos. Quando eu tenho aqui, por exemplo, TR, que são traços, eu preciso apagar essa informação para não prejudicar os cálculos. Então, aqui eu venho e apago e coloco 0. Então, apaga e coloca 0. Aqui também, NA, apaga e coloca 0. Ok? Então, façam isso antes de dar sequência. Nessa próxima planilha, eu tenho, então, tudo já calculado. O que eu incluí nessa planilha? Depois que eu fiz todas, incluí tudo aqui, está tudo pronto as informações. Eu alterei essa planilha identificando a energia que veio das informações da tabela de composição de alimentos, que nós sabemos que todas as informações da tabela de composição de alimentos está para 100 gramas e eu preciso calcular de acordo com a quantidade que eu planejei. Então, eu vou fazer isso nesse momento. Eu adiciono uma outra coluna ao lado e coloco que a energia que está sendo calculada nessa coluna vai ser a energia que está planejada no meu cardápio. Então, eu identifiquei aqui como energia aqui local, cardápio. Todos os nutrientes realizem isso. Então, carboidrato da tabela TACO e carboidrato do meu cardápio. Como que eu calculo isso? Então, aqui vocês podem, como eu selecionei, aqui na função, vocês aqui
nessa informação da planilha, vocês têm acesso à fórmula. Então, eu calculo essa energia de uma forma bem simples. Eu vou pegar o D2, que é a minha energia da tabela TACO, eu vou multiplicar pela minha quantidade que foi planejada e eu vou dividir por 100. Então, eu faço isso nessa primeira célula e depois eu arrasto para que... aqui eu não estou conseguindo demonstrar, mas você vem aqui no cantinho dessa célula e vai ter um xizinho, uma cruzinha. Você somente clica e arrasta até o último alimento, que ele vai copiar essa fórmula, esse cálculo, e vai calcular automaticamente, ok? Se você não tiver habilidade de fazer isso, você pode calcular um a um para não ter nenhum equívoco. Eu vou fazer isso em todas as colunas para ter, então, a grama proveniente da quantidade que foi planejada do meu cardápio. Depois de tudo isso feito, eu vou calcular o total de gramas. Então, eu vou aqui, eu preciso calcular o total de gramas de carboidrato, de proteína e de lipídio, certo? Então, aqui eu vou colocar uma fórmula para calcular. Eu vou colocar igual... Vocês conseguem ver aqui na função, igual, soma, digita soma, abre parênteses, seleciona as células que você precisa que sejam somadas, fecha parênteses, enter. Eu vou ter, então, somado automaticamente. Nesse caso, 94 gramas de carboidrato do meu cardápio. Então, eu faço isso com a proteína, faço isso com o lipídio e faço isso também com a gordura saturada, ok? Que nós precisamos também calcular. Outro passo, próximo passo, vamos calcular a caloria. Então, nós sabemos que em 1 grama de carboidrato, nós temos 4 calorias. Então, eu preciso multiplicar isso daqui por 4. É o que está aqui nessa minha célula. Então, essa célula, eu vou colocar aqui igual, conforme vocês podem ver na função. Eu seleciono a célula que eu quero, vezes 4, que é 4 quilocalorias. Proteína, a mesma coisa. E lipídios, então, gorduras totais, vezes 9, ok? Então, com isso calculado, eu vou ter o meu valor energético total. Então, eu vou somar as calorias dessas 3 opções e vou ter o meu valor energético total. O mínimo de valor energético total, de acordo com as premissas do PAT, é de 600 quilocalorias. Então, nós conseguimos adequar, então, 619, planejar 619. Então, vamos ver as outras premissas, os outros critérios. Aqui é a porcentagem de adequação desses nutrientes, dos macronutrientes. Então, para fazer esse cálculo, eu vou colocar igual na célula, vou digitar igual. Deixa eu clicar aqui para que vocês consigam ver melhor. As calorias do carboidrato vezes 100 dividido pelo meu VET. Então, é uma regrinha de 3, fazendo dessa forma, enter, eu vou... Espera aí aqui, para não mudar o nosso resultado. Então, dessa forma, eu tenho a minha porcentagem de adequação. Eu vou fazer isso para carboidrato, para proteína, para lipídio, para gordura saturada. Finalizando isso, nós vamos calcular, então, o nosso NPU, okay? Que é a proteína líquida, né, dos alimentos que está disponível para o nosso organismo. Nós sabemos que a proteína de origem animal é 0,7, porque eu tenho 70% de absorção. A proteína de origem das leguminosas, eu preciso fazer o cálculo multiplicando por 0,6, que eu tenho 60% de absorção. E as proteínas de cereais e de outros alimentos, 0,5, porque eu tenho 50%
de chance de absorção. Eu vou voltar aqui para que vocês consigam entender o que eu fiz aqui no cálculo da proteína líquida. Então, aqui a proteína de cereais, aqui no nosso livro, traz somente 0,5%. Porém, na tabela que vocês podem encontrar no material de bases da nutrição e dietética, que veio da Organização Mundial da Saúde, a proteína de cereais, legumes, verduras e frutas também é o fator de conversão de 0,5. Então, utilizem não só as proteínas de origem de cereais, mas também as de vegetais, as das frutas, para esse cálculo, ok? E para fazer esse cálculo, eu vou fazer de que forma? Eu vou colocar na célula igual. Ó, vocês conseguem observar dessa forma. Igual, eu vou selecionar o que veio de origem animal de proteína do meu cardápio. Nesse cardápio eu tenho somente o A100 em cubos, então somente a carne bovina. E aí eu vou selecionar essa célula e vou multiplicar, então vezes 0,7. E vou dar Enter. E ele vai me dar esse resultado, ok? Então, faça isso com a proteína de origem das leguminosas, que nesse cardápio eu tenho somente o feijão carioca, proveniente de leguminosas, e as demais proteínas presentes no cardápio, cereais e de outros alimentos, eu vou multiplicar por 0,5. Então, aqui eu tenho um total de 14,6 gramas proveniente, então, de proteína de origem animal, de leguminosas e de cereais, que já foi calculado o NPU. E aí agora a gente precisa calcular o NDPcal. Para calcular o NDPcal, eu vou fazer a seguinte fórmula. Eu vou colocar igual, abre parênteses, o total de gramas do NPU, vou multiplicar por 4, porque são 4 quilocalorias provenientes de proteína. Vou multiplicar por 100 para me dar essa porcentagem e vou dividir esse resultado pelo meu valor energético, então por 619. Dou Enter e vai me dar esse valor. Vamos então conferir se está adequado o que está programado, então, o que foi planejado para esse almoço. Então, no PAT, a premissa é de 600 a 800 quilocalorias, eu planejei 619, está dentro. O carboidrato, 60%, o planejado foi de 61%, também é considerável. A proteína, 15%, eu consegui então planejar 15%. Gordura total, 25%. Foi planejado 24%. Gordura saturada, menos de 10%. Do meu cardápio planejado, eu tenho um total de 7% de gordura saturada. Fibra, de 7 a 10%. Foi planejado fibra de 7 a 10 gramas. Então, aqui não é porcentagem, é gramas. Foi planejado 11 gramas. O sódio, de 720 a 960 miligramas, foi planejado 737 miligramas. E o NDPcal, que também é importante e é uma das premissas, deve estar de 6 a 10% e conseguimos atingir um total de 9,5%. Então, o nosso cardápio está de acordo com as premissas do PAT. Como resultado dessa aula prática, eu preciso que você elabore e apresente o planejamento do cardápio, desses 3 cardápios, dessas 3 opções, para o café da manhã,
para o almoço e para o lanche da tarde. Então, aqui na aula eu consegui calcular com vocês o almoço, que eu acho que é mais complexo por ser mais alimentos, ok? Mas vocês conseguem, precisam também planejar um café da manhã e um lanche da tarde. Para uma UAN, que é considerada, que precisa, né, ser considerada e atingir as premissas do Programa de Alimentação do Trabalhador. Também eu quero que você, aluno, analise de uma forma bem crítica os cardápios que estão sendo elaborados, que estão sendo planejados. Por quê? Para ver se está realmente de acordo com as premissas do PAT. Então, eu preciso que você, aluno, faça então essa análise crítica, faça essa revisão de todo esse planejamento, igual nós fizemos aqui no final, onde eu coloquei o que é as premissas do PAT e coloquei o que foi planejado para que a gente consiga analisar se está adequado. Se não estiver adequado, eu preciso corrigir. Se eu faço isso na planilha de Excel, é muito mais fácil de corrigir, porque eu só altero a quantidade em gramas do alimento e aí todos os outros valores que estão na tabela vão se alterando automaticamente quando eu uso fórmulas, que foi o que eu usei hoje na aula prática. Mas que, se você não tem essa habilidade, você pode fazer manualmente utilizando a tabela e a calculadora. E se programe, faça uma tabela, desenhe uma tabela em um papel e faça todos os cálculos, tá ok? Eu fico então à disposição caso surja alguma dúvida, eu fico à disposição para te ajudar, para que você consiga realmente entender como é feito da maneira correta esse planejamento de um cardápio que precisa atingir as premissas do Programa de Alimentação do Trabalhador. Essa é a nossa primeira aula prática da disciplina. Nós vamos trabalhar outros assuntos nas demais aulas práticas, mas tudo está envolvido, tá? Então, nós precisamos aprender dessa primeira aula prática para dar sequência nas próximas aulas e no final de todas as aulas práticas você tem uma eficácia muito grande do conhecimento de toda a prática que foi realizada. Então, eu agradeço a sua participação, a sua atenção nesse momento, nessa aula, e eu fico à disposição caso necessário. Até a próxima aula!